E aí, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre grandeza diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcional. E depois a gente vai entrar em regra de três simples, né? Mas antes de entrar em regra de três simples, a gente precisa primeiro entender o que vem ser grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Grandezas. É disso que a gente precisa primeiro entender. Quando se fala em grandeza, de acordo com o dicionário, significa algo grande, certo? De grande porte, entendeu? Algo bem pesado, alguma coisa desse tipo, né? Na matemática, quando se fala em grandeza, a grandeza a gente está se referindo a tudo aquilo que pode ser medido, pesado, contado, né? Por exemplo, quantidade de alunos em uma sala de aula é uma grandeza. Quantidade de professores é uma grandeza. Quantidade de quilos de arroz é uma grandeza. As horas é uma grandeza, certo? Tudo isso simboliza uma grandeza. E a grandeza ela pode vir o quê? Ser de dois tipos. Elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Você entendendo grandezas inversamente proporcionais, rapidamente você entende a diretamente proporcional. Normalmente, quando a gente fala de grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional, significa o quê? Que a gente vai utilizar mais de uma grandeza envolvendo uma proporcionalidade, certo? O que vem ser a proporção? É uma igualdade com duas ou mais razões que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? E o que vem ser inversamente? É o contrário. Se uma grandeza ela aumenta a outra grandeza, né, de mesma espécie ou de espécie diferente, vai acontecer o que com ela? Ela vai diminuir. Se a outra grandeza diminui, automaticamente a outra vai aumentar, tá? Então, duas grandezas aí que a gente pode ver. A distância e o tempo, certo? A grandeza, distância, né? É uma certa metragem que você vai percorrer para chegar aqui a determinado local. E a grandeza, tempo, né? Ela está relacionada uma à outra. Se você for da sua casa até a escola, que tem a mesma distância todos os dias, o que vai acontecer? Vai ter dias que o seu tempo para chegar na escola vai ser menor e vai ter dias que o seu tempo para chegar na escola vai ser o quê? Maior. Então, o que acontece? A gente diz que essas duas grandezas, elas são grandezas o quê? Diretamente proporcional, né? Por que ela é diretamente proporcional? Se você vai a um determinado local e desse determinado local você vai para um outro local, significa o quê? Que você vai gastar mais tempo. Se você vai da sua casa para da sua casa para a escola e chegar da escola, você vai para o outro local que não seja a sua casa, o que vai acontecer com essa distância? Essa distância ela vai aumentar. Se essa distância aumentou, significa que o tempo que você vai caminhar também irá aumentar. Você vai gastar o mesmo tempo da tua casa até a escola e da escola até o outro local que você for. Vai ser o mesmo tempo? Não. Você saiu da tua casa, foi para a escola, você gastou um tempo. Se você for para o outro local e passar em frente à escola e ir para o outro local, significa o quê? Que a distância ela aumentou. Se a distância aumentou, significa que o tempo que você vai caminhar vai aumentar também. Daí então a gente diz que essas grandezas elas são diretamente proporcionais, tá? Agora, outra grandeza. Tamanho de objeto e material utilizado para confeccioná-lo, certo?
Suponha que você vai fazer o quê? Não é uma obra. Vamos dizer que você vai. Você é um engenheiro, você é um pedreiro e tal, você quer pegar e quer fazer um muro. Certo? De 2 metros por 2 metros. Só que para fazer esse muro, você demora 2 dias. Certo? Aí você vai fazer 3 muros desse aqui. O que vai acontecer com o tempo? A quantidade de muros aumentou. Se a quantidade de muros aumentou, de 2 por 2, significa o quê? Que a quantidade de dias também vai aumentar. Se você demora 2 dias para fazer um muro de 2 por 2, para fazer 3 muros de 2 por 2, você vai gastar quantos dias? 6 dias. Então a quantidade de dias aumentou e o tamanho do muro também aumentou. Então essas grandezas, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Certo? Agora, esse é muito importante, ó. Velocidade e tempo. Certo? Suponha que a velocidade e o tempo. Se você vai a um determinado local, você está aqui e quer vir para cá, numa velocidade de 25 km por hora, né, você vai ter um determinado tempo para poder pegar o quê? Fazer esse percurso. Aí você vai fazer esse mesmo percurso, só que com uma velocidade um pouquinho maior. Certo? Então vai acontecer o quê? A sua velocidade ela aumentou. Se a sua velocidade aumentou, o que vai acontecer com o tempo para você chegar a esse local? Vai diminuir. Né? Então quando a gente envolve grandezas, tempo e velocidade média, significa o quê? Que essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Tá? Igual aqui, ó, vou colocar aqui 35 km por hora. Para chegar a um determinado local, eu levo 2 horas. Certo? Aumentou a minha velocidade para 50, para 70 km por hora. Né? Eu vou chegar no local X horas. Então, o que acontece aqui, gente? Se a minha velocidade aumentou, a gente sempre faz esse joguinho de seta, tá? A velocidade ela aumentou. E o meu tempo para chegar a esse mesmo local vai acontecer o quê? Vai diminuir. Se você ver, as duas setas elas estão em sentidos opostos. Então a gente diz o quê? Que essas grandezas elas são inversamente proporcional. Ok? Agora, vamos dar um outro exemplo aqui. Olha, para poder percorrer da minha casa até na escola, a distância da minha casa até a escola é de 350 metros, certo? Eu gasto 5 minutos para chegar na escola, certo? E da minha casa até a padaria, eu passo pela porta da escola para poder chegar na padaria. E a distância da minha casa até chegar na padaria é de 700 metros. O que vai acontecer com o tempo para eu poder chegar na padaria? A distância ela aumentou. Se a distância aumentou, significa que o tempo que eu vou caminhar também irá aumentar. As duas setas elas estão indicadas para cima. Então significa o quê? Que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Tá bom? Esse aí é a definição de grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Por que a gente tem que utilizar essas setas aqui? Porque essas setas, ela simplesmente ela vai
facilitar a sua vida para saber quando essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Se as setas elas estiverem no mesmo sentido, significa que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Se ela estiver em sentido contrário, uma para cima, outra para baixo, ou uma para baixo e a outra para cima, significa que essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, é o contrário uma da outra, tá? Seguindo esse mesmo conceito de grandezas diretamente e inversamente proporcional, agora a gente acaba de entrar na regra de 3. Regra de 3, só que essa é a simples, certo? Por que regra de 3 simples, gente? 3, porque eu vou trabalhar com apenas duas grandezas, né? As grandezas que a gente tem aqui é a distância e a outra é tempo, certo? São essas duas grandezas que a gente tem. Por que ele recebe esse nome de regra de 3? Simples. Simples porque ela é bem tranquila de resolver. De 3 porque na regra de 3 você vai ter duas grandezas, certo? Na simples a gente sempre vai trabalhar com duas grandezas. E vamos ter 4 valores. Desses 4 valores, 3 são conhecidos. Por isso é regra de 3. E o quarto valor, ele é o valor desconhecido, né? Por isso que a gente chama de regra de 3 simples. Porque a gente vai ter vamos ter duas grandezas, 4 valores, sendo que 3 são conhecidos. E o quarto valor, ele é o valor desconhecido, que você vai ter que aplicar a regrinha para poder encontrar o quarto valor desconhecido, tá? Daí então a gente trabalha com uma proporcionalidade. Por isso que a gente chama o quê? De grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, né? Mas aí a gente utiliza o dispositivo prático para resolver isso aqui. Primeira coisa que vocês têm que identificar é o quê? Se essas grandezas elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como é que a gente faz isso? Vendo as posições das setas. Sempre você tem que perguntar: se um aumentou, o outro vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, vai diminuir. Isso vai ser o quê? De acordo com a sua interpretação em relacionada àquele problema, tá? Então, aqui a gente viu que a distância ela aumentou. E o tempo que você vai caminhar vai acontecer o quê? Se aumentou a distância que você vai caminhar, o tempo também irá o quê? Aumentar também. Então, se você observar, as duas setas elas estão para cima. E se elas estão para cima, significa que nós temos umas grandezas o quê? Diretamente proporcional, tá? Daí, então, o que a gente faz? A gente chega aqui, multiplica cruzado, certo? Eu vou multiplicar 350 com x, então vai ficar assim, ó. 350 vezes x vai ser igual, ó, 700 vezes 5. 700 vezes 5. Ficou assim. Beleza? Agora tu responde. Ó, 350 vezes x não dá para multiplicar, então vai ficar 350x. 700 vezes 5, só multiplicar. 5 vezes 7, 35. Tem 2 zeros aqui, acrescento 2 zeros. 700 vezes 5 dá 3.500. Aí o que vai acontecer, gente? 350 ele está multiplicando. Trocou de lado, vai dividir. Então você vai ter x é igual a 3.500 dividido para 350. Para facilitar a conta, você corta a quantidade de zero. Cortei um zero de cima com um zero de baixo. Agora você divide, ó, 350 para 35.
Então x vai ser igual a 10 minutos. Ou seja, você vai gastar 10 minutos da sua casa até chegar na padaria. Então o que aconteceu aqui, gente? Se você observar essas duas grandezas aqui, olha, né? Dobrou o tempo que você gasta para poder chegar na padaria. Se dobrou o tempo que você gasta para chegar na padaria, a distância dobrou, significa o quê? Que o tempo também irá dobrar, né? Aqui de 350 foi para 700, que o dobro de 350 é 700. Qual é o dobro de 5? 10, né? O dobro de 5 é 10? Então, x igual a 10. Ou seja, né, quando você tem duas grandezas e elas são diretamente proporcional, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta também, na mesma proporcionalidade. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma aumenta o seu valor em 4 vezes, o que vai acontecer com a segunda grandeza? Vai aumentar o seu valor também em 4 vezes, certo? Daí então, por isso que a gente fala que nós temos uma proporcionalidade, que à medida que uma aumenta, a outra aumenta na mesma intensidade. Se uma diminui, a outra diminui também na mesma intensidade. Continuando aí. Acompanhando o livro de vocês, temos alguns exemplos aí de regra de 3 para a gente resolver. Vamos lá na página 164. Aí está assim: chamamos de regra de 3 os problemas nos quais figuram uma grandeza que é direta ou inversamente proporcional a uma ou mais grandezas. Aí nós temos a regra de 3, certo? Aí temos o primeiro probleminha aí, olha. Lá embaixo, depois do texto que fala sobre regra de 3, simples. O primeiro texto está assim, olha. Com 800 gramas de farinha de trigo, eu e minha irmã fizemos 200 biscoitinhos. Quantos biscoitinhos poderemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Então vamos lá. Nós temos duas grandezas aí. O trigo, que é medido em grama, certo? E a quantidade de biscoitos. Essas são as duas grandezas que a gente tem. Certo? Aí, com 800 gramas de farinha de trigo, eu faço o quê? 200 biscoitinhos. Certo? Agora, com 1.800 gramas de farinha de trigo, eu vou fazer quantos biscoitos? Eu não sei, então eu chamo de X. Temos duas grandezas que são trigo e biscoito. Certo? Então, se você observar, a primeira quantidade de farinha de trigo, a segunda quantidade de farinha de trigo em relação à primeira quantidade, aumentou o quê? A quantidade de farinha de trigo diminuiu? Aumentou. Certo? Aumentou por quê? Você estava trabalhando com 800 gramas, agora você vai trabalhar com 1.800 gramas. Então, o que aconteceu com essa quantidade? Ela aumentou. Se a quantidade de farinha de trigo aumentou, significa o quê? Que a sua produção de biscoito vai diminuir ou vai aumentar a sua produção de biscoito? A sua produção de biscoito ela vai aumentar. Então, gente, olha só. Setinha para cima, setinha para cima. Opa! Então a grandeza ela é o quê? Diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, você vai multiplicar esses valores cruzados. Pronto. 800 vezes x é igual a 1.800 vezes 200. Aí o que você pode fazer para facilitar a sua vida? Tem quantos zero aqui? 2. E aqui? 4. Então você pode eliminar zero. Ó. Corta esses dois zero com esses dois zero aqui. Facilita a sua conta. Tá? Aí agora você vai ter, ó, 8x igual a 1.800 vezes 2 vai dar 3.600. O 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo.
X é igual a 3.600 dividido para 8. X é igual a 450 biscoitos. Ou seja, aumentou a quantidade de biscoito. Com 1.800 gramas de farinha de trigo, você vai produzir 450 biscoitos. Certo? Mais um exemplo aí para a gente poder fechar nossa aula de hoje. Aí no livro de vocês tem vários exemplos, entendeu? Mas aí nós vamos trabalhar apenas com 2 exemplos para depois vocês aí com calma dar uma lida nesses exemplos aí e tentar resolver aí sozinho, tá? Então vamos lá, vou procurar agora grandezas inversamente proporcionais aqui no livro de vocês. Boa! Lá na página 165, na letra B, nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Então vamos lá, gente. Grandeza inversamente proporcional, vamos lá. Com uma velocidade de 90 km por hora, um carro ele faz um percurso em 40 minutos. Se a velocidade aumentar para 120 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? O percurso não mudou. O percurso continua o mesmo, tá? Então nós temos 2 grandezas aí. A grandeza velocidade e a grandeza tempo. Então, gente, sempre é bom vocês estarem aí com o livro acompanhando os exemplos, tá? Se você não pegou o livro aí, dá um pause, né? Vai lá, pega o livro de vocês para poder acompanhar aí o raciocínio, tá? Que eu não estou colocando a questão aqui, eu estou só lendo aqui do livro e explicando aqui. Aí vamos lá. A primeira velocidade era de 90 km por hora. Certo? Para chegar a esse determinado local, ele gastava 40 minutos. Aí essa velocidade ela aumentou para 120 km por hora. Opa, falei o quê? Que a velocidade ela aumentou. Se a velocidade ela aumentou, o percurso teve alteração? Não teve alteração, o percurso continua o mesmo, tá? Ou seja, a distância que vai percorrer é constante, permanece a mesma. Só que eu não sei quanto tempo ele vai gastar, então eu chamo de X. Se a velocidade aumentou, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir. Então essas grandezas elas são de inversamente proporcional, certo? Aí à medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Se o tempo diminui, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, o tempo diminui, certo? Então essas grandezas elas são inversamente proporcional. Já que elas são inversamente proporcionais, o que vai acontecer? Eu multiplico isso aqui em linha reta, certo? Lá a gente, quando a grandeza elas são diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Quando elas são inversamente proporcionais, a gente multiplica em linha reta, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai multiplicar, ó. 120 vezes x. A gente sempre coloca o produto que tenha a variável x do primeiro membro, tá? 90 vezes 40. Para facilitar a conta, macetezinho, gente, corta o zero. Um zero aqui, outro zero aqui. 90 vezes 4 vai dar 360. 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividido. Então, 360 dividido para 12, x vai ser igual a 30 minutos. Ó, o tempo, o quê? Diminuiu para você chegar ao determinado local, né? Então, finalizamos a nossa aula aí, gente. Então, sempre vocês fazem isso.
Você identifica o tipo de grandeza que você tem, se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Identificou o tipo de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, você o quê? Se for diretamente proporcional, você multiplica cruzado. Se for inversamente proporcional, você multiplica em linha reta, certo? Vai seguindo a linha que tiver as grandezas e multiplicar, tá? Tenham todos aí uma boa semana. Aguarda aí a correção dos nossos exercícios e não deixem de fazer o nosso dever aí de geometria. Valeu? Chega lá e encerramos nossa aula por aqui.